Amém. Senhor, te quero mais e mais, dia após dia. Ele é o único poderoso nos guardar. Nós somos
Santa Igreja. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo deixe com todos nós, amém? Amém. Que alegria, nós estamos aqui na presença do Senhor. Maravilhoso estar na presença do Senhor. Irmão, Salmo 122 fala assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Esse versículo é muito conhecido, muito falado. Eu ouvi esse versículo aqui nessa igreja, em 1984. Primeira vez que eu vi nessa igreja, eu e minha esposa. Estava aqui fazendo uma peça de teatro e um rapazinho falou essa frase: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Antes de eu ouvir a palavra de Deus, antes de eu ouvir a mensagem, essas foram as primeiras palavras que eu ouvi aqui. Que alegria, né, quando nós estamos na casa do Senhor. Então, irmãos, nós precisamos, irmãos, de dar valor cada segundo do culto. Cada segundo desse culto tem que ser valorizado. Porque eu creio que nós só vamos ver uns aos outros só no domingo que vem. Então, 8 dias, então, dá saudade, né? Então, a partir do momento que você entrar no templo para adorar, maravilhoso é adorar, a gente tem que fazer essas palavras vivas no nosso coração e que essas palavras sejam realidade na nossa vida. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, vamos no culto, vamos à igreja. Nossa, que convite especial, que convite agradável, que convite maravilhoso. Foi o melhor convite que você ouviu na sua vida. Um dia que a pessoa chegou perto de você e falou assim: olha, hoje vai ter um culto jovem na minha igreja, hoje vai ter uma gincana na minha igreja, vamos lá fazer uma visita à igreja. Para mim foi o melhor convite. Não tem outro lugar melhor para a gente estar a não ser aqui na casa do Senhor. Meus queridos, eu vivi a minha adolescência e a minha juventude quase toda no mundo, sem conhecer a palavra de Deus. Aí eu conheci a palavra de Deus aqui. Aí eu conheci essa alegria verdadeira, porque a alegria lá no mundo eu já experimentei também. Ela é vazia e sem sentido. Mas a alegria daqui de dentro, ela tem sentido e ela é cheia. Porque essa palavra preenche o nosso vazio. Que os problemas da vida, claro que todos nós, quem não tem problema? Todos nós temos. Aquilo quando você vem à igreja, você ouve a palavra, essa palavra preenche esse vazio que a gente tem no nosso coração. Só Jesus Cristo pode preencher esse vazio. Nem drogas, nem bebida, nem as festas mundanas podem trazer. Mas Jesus Cristo preenche. E a maravilha, maravilhoso, quando nós estamos aqui na casa do Senhor. Com alegria, com adoração, com reverência, com todo o nosso ser, nós devemos entregar totalmente ao culto de adoração. Porque Deus ama aquele que faz isso com alegria. E um dos privilégios que Deus nos deu, irmãos, como igreja, como cristãos, é contribuirmos na causa do Senhor Jesus. O Senhor Jesus foi embora, mas deixou esse privilégio para nós, de sermos igreja de Jesus Cristo. E nos deu as condições para nós, igreja de Jesus Cristo, pregar o Evangelho do Senhor Jesus. Os anjos não vão pregar o Evangelho. Os anjos não vão descer do céu para pregar o Evangelho. Bem que eles queriam, mas Deus falou: não, a igreja, essa tarefa vai ser da minha igreja. A igreja vai pregar o Evangelho de Jesus Cristo e vai ter muitas vidas transformadas. Graças a Deus por isso. Então me alcançou e alcançou vocês que estão em mim. Graças a Deus por isso. Por quê? Porque um dia as pessoas pregaram o Evangelho para nós. E um privilégio, irmãos, é quando nós nos entregamos a esse Evangelho, como nós contribuímos, como nós somos parceiros de Deus nessa obra, através da nossa vida, através da nossa oferta, através do nosso testemunho e através dos nossos dízimos, do nosso tempo que nós dedicamos ao Senhor. O tempo está tão escasso hoje, 12 horas é muito pouco. Eu estava aqui conversando com o Maurício, que a gente já anda agitado por causa do trabalho, e muitas vezes isso rouba o nosso tempo, da nossa adoração, mas é muito maravilhoso adorar o Senhor. Vamos ficar de pé? Enquanto os irmãos vão cantar um louvor, você vai ter tempo de consagrar a sua vida primeiramente, seus dízimos e suas ofertas no altar do Senhor. Vamos orar? Grandioso Deus eterno, Pai, nós consagramos nessa noite a nossa vida. Que privilégio, meu Pai, que alegria estarmos aqui nessa noite. Obrigado pela vida do irmão Denilson, meu Pai, que está conosco, meu Pai. Tu sabes, meu Pai, das lutas do teu servo no decorrer do ano passado.
Mas esse ano novo, meu Pai, um novo ano na vida dele, que o Senhor possa, meu Pai, em nome de Jesus, realizar todos os sonhos do teu céu e da sua família. Abençoa a tua igreja reunida nessa noite. Nós estamos aqui somente para te adorar, louvar e glorificar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele seja toda a honra e toda a glória. Abençoa a tua palavra, cantada, meu Pai, e também pregada nos nossos corações nessa noite. Nós possamos guardá-la, meu Pai, e que essa noite, meu Pai, possa ser a continuação de toda a nossa semana, que nós possamos estar preocupados de estar na presença do Senhor. Possamos estar aqui com alegria, meu Pai, no transbordado no nosso coração, para que teu nome seja guardado, para que teu nome seja edificado, para que teu nome seja louvado, para que o seu nome seja adorado através da nossa vida. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por mim, pela minha família, por essa igreja. Oh, meu Pai, nós oramos agradecidos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Também que me
Graças e paz, meus queridos, meus amados irmãos. Bom estarmos juntos novamente. Tem vivido alguns momentos assim, bastante delicados em muitas áreas, né? Às vezes nós somos surpreendidos por algumas coisas. Desde o final do ano passado a gente tem tido uma luta incessante. Graças a Deus, a Julinha está se recuperando bem e muito em breve ela já vai estar de volta com a gente. E essa semana ela faz as primeiras revisões depois da cirurgia. Já tem algumas consultas marcadas para essa semana. Esperamos em Deus que esteja tudo também correspondendo bem com ela. Durante o final de semana tivemos o culto domingo à noite e na segunda-feira pela manhã, bem cedo, fomos surpreendidos com o falecimento da minha irmã lá em Valadares. Surgiu-se então uma situação, a necessidade que eu tinha de estar lá e ao mesmo tempo a situação dela não poder ficar só e ela também não poder viajar. Então, mas graças a Deus tudo se resolveu, fui para casa da Marzinha, pude chamar um tio, um irmão vivo que minha mãe nós temos, e nós fomos para Valadares na segunda-feira, participamos do velório, do culto pela manhã e depois do almoço a gente já retornou também na terça-feira, chegando aqui à noite. E agradecemos muito aos irmãos, todo o apoio que nós recebemos, temos recebido durante esses períodos que a gente tem passado diante de tantas situações que têm ocorrido. E nesse meio, na terça-feira também, o Sulamita tem um problema com a dengue também, e teve algumas situações difíceis essa semana inteira sem trabalhar, esse final de semana teve um pouco em casa com a gente, enquanto o marido estava trabalhando, e aquela fase final de muita coceira, muito mal que ele estava sentindo, muita fraqueza, né? E, então, tudo ao mesmo tempo, mas Deus tem fortalecido e nós temos sido mais que vencedores. E Deus nos deu nesse meio a tudo isso o privilégio de um Denilson mandou uma mensagem dizendo que estaria em Belo Horizonte e que estaria aqui com a gente no culto domingo à noite. Então eu disse para ele, vai estar no culto domingo à noite, então aproveita para trazer a palavra de Deus para nós. O Denilson também tem passado umas lutas muito grandes, né? Os irmãos sabem, nós compartilhamos isso no grupo de WhatsApp da igreja, tanto com a sua saúde já bem restabelecida, tanto que está voltando às atividades, né? Deu susto para a gente quando ele fez aqueles exames, e a luta constante com a saúde da sua filha, ainda muito necessitado das orações dos irmãos. Então, pedir aos irmãos encarecidamente, continue orando pela recuperação dela, tá bom? Precisamos da ação de Deus, do milagre na vida dela, para que Deus possa restaurá-la. Então vamos continuar orando então por ela. Então, o pessoal que chegou depois, com o tempo, o Denilson é missionário da Caravana Missionária da Esperança, que há alguns anos atrás, um grupo onde foi muito importante a participação deles junto com a igreja, a comunidade, e a gente criou esse vínculo e Deus nos deu esse privilégio de tê-lo. Ficamos algumas horas conversando em casa, foi um tempo realmente muito precioso estarmos juntos ali, conversando bastante tempo, colocando algumas coisas que precisávamos conversar, e o Senhor nos permite agora ter a oportunidade de ouvir o que o Senhor preparou para nós nesta noite como igreja. Denilson, é uma alegria muito grande poder receber o irmão aqui, e fique à vontade, já conhece, já é de casa, fique à vontade do nosso amigo. Então vamos orar, vamos apresentar a vida dele nas mãos do Senhor, estenda as suas mãos e vamos orar juntos, colocando a vida do nosso irmão diante do Senhor. Deus, nesse momento em que nós preparamos o nosso coração, nossa mente, o nosso ouvido
para receber do Senhor o recado que o Senhor tem preparado para nós. Nós pedimos que o Senhor possa agir através da vida do teu servo que o Senhor preparou para esta noite. Pai, obrigado pela provisão do Senhor em encaminhá-lo para trazer-nos este recado do Senhor, e que ele seja porta-voz da palavra viva, vinda da parte do Senhor para cada um de nós. E que, Senhor Deus, nós ouçamos não apenas com o nosso ouvido, mas com o nosso espírito voltado para o Senhor, de tal forma que a palavra do Senhor possa entrar fundo em nosso coração e trazer transformação a cada um de nós. Que possamos, ó Deus, entender o teu recado, e quando nós sairmos daqui hoje, tenhamos um novo propósito de vida diante do Senhor. Fica conosco, abençoe os nossos irmãos que estão em viagem nesse período de férias, pessoas que já viajaram, retornaram, os que ainda irão viajar, que o Senhor possa guardar e proteger a todos os seus filhos, onde quer que eles estiverem, Pai. Fica conosco, libera graça abundante sobre nós nesta noite, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Meu querido, que Deus fale ao seu coração e ao nosso coração nesta noite. Amém. Fique à vontade. Boa noite, igreja. Boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a vida de cada um dos irmãos e na vida de toda a igreja. A primeira igreja batista no bairro industrial. Igreja esta que mexe com o meu coração de maneira linda e impactante. Como o pastor Paulo assim relatou aqui na sua apresentação, tivemos uma experiência linda alguns anos atrás, aqui com os irmãos da antiga devem se lembrar, quando nós trouxemos assim um exército de missionários e simplesmente criamos um alvoroço aqui nessa cidade, nessa localidade, para a glória do Senhor. Foi um momento lindo de amor, de compartilhamento, de orações, do partir do pão, de comunhão. Criou-se então este vínculo, criou-se então esta raiz, e que para a glória de Deus, queridos, se estende até os dias de hoje. Amém por isso? Amém. E eu trago um abraço muito especial da parte de todos os missionários da CME, da Caravana Missionária da Esperança, a toda a membresia desta amada e querida igreja que ficou marcada em nossos corações. E eu quero expressar aqui em nome de todos os missionários a saudade, a alegria que estes irmãos, assim como eu, sentem dos irmãos. O calor humano que os irmãos, a hospitalidade que os irmãos assim nos proporcionaram durante 3 dias e 3 noites, e o antes e o pós-missão. Foi algo assim marcante. Quando eu cheguei hoje, queridos, e pastor Paulo, quando eu estacionei meu carro do outro lado, eu olhei para trás e dei de cara com este prédio. E me veio, eu viajei aqui literalmente. E trago assim a memória, lembro de Lamentações de Jeremias, né, quando o profeta Jeremias ele fala: trago à memória aquilo que me traz esperança. E quando eu olhei para aquele prédio, eu vivi, e juntamente com os irmãos, e principalmente os irmãos daquela época, nós vivemos e vivenciamos durante um tempo, um período maravilhoso. E nos traz emoção, e nos traz alegria, nos traz a certeza, queridos, que se pobres, miseráveis e pecadores que somos, totalmente dependentes da graça de Deus, tivemos essa alegria maravilhosa e peculiar e salutar. Você já parou para imaginar como será na eternidade? Oh Deus,
maravilhoso. É de arrepiar. É de arrepiar. E eu peço aos irmãos que continuem vivenciando isso em seus corações. Hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. Nós vamos falar um pouco sobre algo maravilhoso que eu recebi da parte do Espírito Santo e eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite. Quando eu recebi o convite do pastor Paulo para ministrar a palavra de Deus nesta noite, imediatamente eu orei ao Senhor e veio tanta coisa enquanto eu orava ao Senhor, queridos. Veio tanta coisa assim na minha mente. Senhor, o que o Senhor quer? Não eu. O que o Senhor quer falar a esta igreja? Como missionário, algo logo veio à minha mente. Vou falar sobre missões. Né? Porque o missionário que não fala em missões precisa orar mais, no mínimo. Não é verdade? Vamos falar sobre evangelismo? Tantas coisas veio à mente. Vamos falar sobre discipulado? Eu tenho pregado durante a minha caminhada missionária e cristã neste tempo, meus amados irmãos, muito sobre a volta de Jesus. Eu não tenho dúvidas em afirmar que Jesus Cristo está voltando e a sua volta é cada vez mais próxima. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E você, igreja de Cristo, está preparado? Está preparada para este grande dia? Pensei em pregar sobre a volta de Jesus. Haja visto que temos visto e ouvido, e o que tem acontecido, que estão aos nossos olhos humanos, pelas rádios, jornais e televisões, nos trazem cada vez mais a certeza que Jesus Cristo está voltando e que nós precisamos nos despertar como igreja. Veio à minha mente falar sobre a volta de Jesus. Mas aprove ao Senhor, queridos, falar sobre algo maravilhoso. Eu não vou falar sobre missões, não vou falar sobre evangelismo, não vou falar sobre discipulado, tampouco vou falar sobre a volta de Jesus, porque eu imagino que os corações dos irmãos estão ansiosos, assim como o meu, pela volta gloriosa do Senhor Jesus. Amém, queridos? Amém. Amém. Louvado seja Deus. Mas, meus irmãos, se eu perguntar a cada um dos irmãos, se cada um tem um sonho que deseja se concretizar no ano de 2024 e até 8 anos vindouros, vale lembrar que nós iniciamos um novo ano, e diga-se de passagem, está voando, já estamos caminhando para o mês de fevereiro, pastor, parece que foi ontem, não é mesmo, queridos? Mas ainda nós nutrimos em nossos corações, eu não tenho dúvidas, a começar por mim, sonhos que eu almejo e desejo realizar na minha vida pessoal, na minha vida familiar, na minha vida espiritual, na minha vida ministerial, sonhos como missionário. Não tenho dúvidas em afirmar isso. Eu coloquei para o Senhor no culto da virada, eu passei, o culto acabou, eu me lembro que eu fui despertado pela minha esposa, pastor Paulo e amados irmãos, que o culto havia acabado, eu estava ali com o meu joelho no pó, ali orando ao Senhor, tamanha alegria e a necessidade que eu senti de falar com o Senhor. Meu Deus, eu estou virando o ano, o que ficou para trás, ficou para trás, é um novo tempo, é uma nova era, novos sonhos, que poderão ser concretizados ou não, segundo o tempo e a vontade de Deus, porque a palavra de Deus diz em Romanos capítulo 12, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Quem somos nós para fazermos birras com o Senhor? Quem somos nós? Vale lembrar que aqueles, há mais de 3 mil anos atrás, né, uma multidão de hebreus murmuravam, não é? Quando estavam escravizados no Egito,
Então Deus trouxe Moisés, falou com Moisés: Moisés, você tem a responsabilidade daqui para frente de guiar o meu povo e tirar desse cativeiro egípcio, e vou trazer vocês novamente para Canaã, para a terra prometida que emana leite e mel. E Deus mandava o maná, Deus mandava água, Deus mandava a bênção, o povo assim murmurava. Por isso o povo ficou andando em círculos em Gilgal. Por isso o povo andou padecendo no deserto por cerca de 40 anos. E vale lembrar que só entrou na terra prometida a segunda geração, porque a primeira, aquela turma de murmuradores, aqueles milhões, só sobraram 2. Quem são? Ô igreja, essa igreja está afinada na Bíblia, pastor Paulo, louvado seja Deus. Pois bem, queridos, aqueles mais de 2 milhões, aproximadamente de 2 a 3 milhões, só 2 entraram na terra prometida. Por quê? Por causa da murmuração. Eu tenho um sonho. Você, meu irmão, você, minha irmã, certamente tem sonhos que devem ser realizados, que vocês almejam a realizar na sua vida. Amém? Amém. Quem aí na virada do ano, por exemplo, passou aí com o joelho no pó, orando, pedindo ao Senhor, né? Algo que tem sonhado para a sua vida pessoal, particular, ministerial, secular, eclesiástica. Eu não tenho dúvidas em afirmar que todos nós temos sonhos. Como igreja, vamos pensar agora, pensamos individualmente falando, agora vamos pensar como igreja. Você tem sonhos? Você é membro da primeira igreja batista do bairro Industrial. Você certamente tem sonhos para a sua igreja neste ano. Amém? Amém. Eu não tenho dúvidas em afirmar que estes sonhos que você tem sonhado para a sua igreja, você já colocou diante do Senhor, tem colocado diante do Senhor e principalmente tem feito a sua parte. Jesus falou que sem mim nada podeis fazer. Mas há uma coisa, queridos, que nem Deus pode fazer por nós. Sabe o que é? A nossa parte. Eu costumo dizer que o Senhor está ali com o talão de cheque, hoje nem usamos mais, hoje temos o Pix, o QR Code e por aí afora, ali. Mas quem é do tempo da antiga, sabe do talão de cheque, né, que você preenchia ali aquele talão de cheque, né, e você colocava ali no canhoto para você não perder o fio da meada, não é assim? Para você guardar na sua memória. Enfim, então naquele período, o Senhor está com o cheque ao portador, sem cruzar, pronto para você sacar, ou seja, você tomar posse da sua bênção. Basta somente você fazer a sua parte, que é destacar. Eu fui lá na antiga, mas para trazer a memória dos irmãos, aquilo que pode te trazer esperança. E a sua parte é tão somente você destacar. O cheque já está assinado. Quem tem que fazer isso? É você. Se você não fizer, não destacar o cheque não será enviado ou sacado, ou seja, como for. Essa é a nossa parte. E isso cabe a nós. Eu e você precisamos colocar diante do Senhor os nossos sonhos, as nossas visões, mas precisamos fazer a nossa parte. De braço cruzado nós não seremos bem-sucedidos. Sentados no banco, só ouvindo, só se alimentando, ficaremos obesos espiritualmente. Precisamos repartir o pão com aquele que precisa ouvir a voz de Deus. Como igreja do Senhor, nós temos sonhos. Se eu perguntar ao pastor Paulo, principalmente o pastor desta igreja, quantos sonhos ele não tem para esta igreja? De ver esses bancos lotados de crentes maduros e sadios. Eu não tenho dúvidas, conheço bem o perfil e o caráter do pastor Paulo, um homem de Deus centrado,
bíblico. O Senhor tem esse sonho. E eu tenho certeza que o Senhor tem orado ao Senhor neste dia. Agora vamos lá, queridos. Assim como eu e você, cada um de nós, como igreja, temos sonhos. Você já parou para pensar que Jesus também tem seus sonhos, ou seus sonhos para a sua igreja? Não parou para pensar? Ou você pensa que Jesus não sonha, não tem sonhos para a sua igreja? Que a igreja é dele, amém, queridos? Amém. A igreja não é do pastor Paulo, não é do irmão Denilson, é do Senhor Jesus. Ele tem sonhos para a sua igreja. E eu quero pensar com os irmãos nesta noite, partindo deste princípio, a igreja dos sonhos de Jesus. Não é a igreja dos nossos sonhos, mas a igreja dos sonhos de Jesus. Para tanto, queridos, eu quero convidar os irmãos, mesmo assentados, não sei se é de costume dos irmãos, não me lembro, pastor, peço perdão, mas mesmo assentados, convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Jesus, segundo Mateus capítulo 16, queridos irmãos, e eu quero fazer uma leitura da palavra de Deus a partir do versículo 13. Mateus capítulo 16, versículo 13 até o versículo 20. Mateus capítulo 16, versículo 13 ao 20. Alguns, eu vendo a irmã, está compartilhando a Bíblia com o seu irmão. Parabéns, minha irmã. Parabéns. Quero estender a essa irmã, se me permitir, aquele irmão, aquela irmã que estão vendo o irmão sem Bíblia, vamos compartilhar juntos a palavra de Deus. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga misericórdia. Vamos esperar 2 segundos. Não temos, pastor. Os irmãos estão afiados na EPD. Amém, queridos? Na minha versão, a nova versão internacional, o texto diz assim: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, mas o meu Pai que está nos céus. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, nas versões antigas significa, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Eu darei a você as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Pai, nós estamos diante da tua palavra. É uma responsabilidade maravilhosa. Ó Pai querido, nós pedimos ao Senhor, seja o Senhor o ministrador nesta noite, que eu seja apenas um instrumento nas tuas mãos. Em nome de Jesus, amém. Bem, meus irmãos e amigos, quando nós lemos e meditamos nesse texto, a conotação que traz a cada um de nós, queridos, é que ao fazer a sua confissão de fé em Jesus, como nós lemos aqui no versículo 16, Pedro, nós vemos que Pedro, ele tornou-se o primeiro de muitas pedras de construção da igreja. Através de Pedro, Jesus está passando para a sua igreja toda a sua autoridade ou controle de ligar e desligar a terra. A igreja recebe então, meus irmãos, a missão e a responsabilidade de viver e principalmente pôr em prática tudo aquilo que Jesus ensinou
e anunciou durante a sua vida, sua morte e ressurreição. Certamente, meus queridos irmãos e amigos, estes são os sonhos, ou alguns sonhos, como eu falei na minha introdução, alguns sonhos de Jesus, sobretudo para que a igreja prevaleça contra as portas do inferno, ou currados na minha versão. E não só isso, ela não só prevaleça, mas seja bem sucedida. Amém, queridos? Mas, então, para que sejamos a igreja dos sonhos de Jesus, o que é necessário fazer? O que é necessário fazer para sermos considerados a igreja dos sonhos de Jesus? O primeiro passo, meus irmãos, que nós precisamos fazer, e isso cabe a cada um de nós, mais uma vez eu volto à minha introdução, quando eu falei da nossa parte que devemos fazer, é que nós, como igreja, é necessário que os membros da igreja precisam aprender a andar com Jesus. Eu vou repetir. Primeiro passo para que sejamos a igreja dos sonhos de Jesus, é necessário que a igreja precisa aprender a andar com Jesus. Talvez, pastor Paulo, amados irmãos, talvez o maior ou um dos maiores desafios do cristianismo atual é que a igreja verdadeiramente aprenda ou ande com Jesus de tal maneira que o mundo venha conhecê-la, sobretudo através do seu testemunho. E esse testemunho, queridos, precisa ser centrado em Cristo, precisa ser cristocêntrico. Sabe por quê? Porque o mundo, que sempre nos observa lá fora, quando você sair daqui da porta dessa igreja, o mundo já estará lá ao seu redor, que sempre nos observa, eles serão atraídos por Jesus. Quando a igreja de Cristo, a igreja dos sonhos de Jesus, andam verdadeiramente com Jesus de forma cristocêntrica, é a mola mestre para que sejamos verdadeiramente anunciadores e propagadores do Evangelho de Cristo com autoridade. Amém, queridos? O segundo passo que eu vejo e que é necessário fazer para que sejamos considerados a igreja dos sonhos de Jesus é entender e compreendermos que a igreja é o corpo vivo de Cristo com muitos membros. Vou repetir. Segundo passo para que sejamos a igreja dos sonhos de Jesus, grave isso na sua mente, meu irmão e minha irmã, é entendermos, é compreendermos que a igreja é o corpo vivo de Cristo com muitos membros. Abra sua Bíblia, meu irmão, minha irmã, lá no livro de Romanos, capítulo 12. Vamos ver o que Paulo fala à igreja de Roma, lá no versículo 5. Romanos, capítulo 12, versículo 5. Mesmo sentados, Paulo diz assim, meus irmãos: assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Meus irmãos, fica muito claro quando lemos esse texto, fica muito claro o entendimento de que a igreja, ela não é o prédio, ela não é a organização, nem tampouco a sua estrutura. Tudo isso é muito bom, não tenha dúvidas em afirmar. Mas a igreja, queridos, verdadeiramente, ela é constituída de grupos de pessoas. Grupos de pessoas que constituem o povo vivo pelos quais Cristo é o cabeça da igreja. Amém? Isso quer dizer
que a igreja, queridos, ela tem a missão de executar os propósitos do Pai, como o apóstolo Paulo diz, e ele fala lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9, os irmãos não precisam abrir, veja o que ele diz: e como membros deste corpo, devemos nos relacionar, preste bem atenção, e como membros deste corpo, devemos nos relacionar com todos os membros de modo muito especial, pois todos precisam uns dos outros. Que palavra tremenda, meus irmãos, que palavra maravilhosa e impactante. Eu creio que Paulo, quando ele falou essas palavras à igreja de Corinto, ou aos irmãos de Corinto, ele falou algo assim extraordinário, sabe por quê, queridos? Porque um dos sonhos de Jesus, verdadeiramente, para que a sua igreja seja a igreja dos sonhos de Jesus, certamente é o amor entre os irmãos, é a comunhão entre os irmãos, é a unidade entre os irmãos. E a pergunta que não quer calar: você, meu irmão, você, minha irmã, nutre amor e comunhão com o seu irmão, com a sua irmã? Ou você desenvolve, aspas, amor e comunhão num momento como este, em que estamos reunidos como igreja do Senhor nesta noite? Dá boa noite, seu irmão, dá boa noite, sua irmã, mas quando sai ali para fora, você não quer nem saber do seu irmão e da sua irmã. Eu não tenho dúvidas em afirmar que um dos sonhos de Jesus para a sua igreja é o amor, é a comunhão, é a unidade entre os irmãos. Se isso não acontece no meio da igreja de Cristo, pode acontecer qualquer outra coisa, pode ser qualquer outra coisa, mas certamente não é a igreja dos sonhos de Jesus, porque ele não formou, ele não fundou a sua igreja para que a sua igreja não viva em amor e não viva em unidade. Pense nisso. E por último, meus irmãos, a igreja dos sonhos de Jesus é a igreja que cumpre fielmente o seu ID. Aí entra o missionário. Não podia deixar, nem que seja no final. Estamos caminhando para o final, viu, pastor Paulo? E amados irmãos, eu estou sem relógio aqui, mas eu não sou de demorar muito na pregação da palavra de Deus. Procuro ser o mais objetivo e compreensivo ao máximo. Mas voltando ao terceiro e último passo que é necessário fazer para que sejamos a igreja dos sonhos de Jesus. Eu quero dizer para os irmãos que eu não tenho dúvidas em afirmar que Jesus certamente tem muitos outros sonhos para a sua igreja. Se nós fôssemos enumerar aqui, passaria aqui vigília. Amém, pastor Paulo? Amém, irmãos? A igreja dele. Nós somos verdadeiramente a sua noiva. Ele é o cabeça. Eu fico imaginando se o Denilson, o pastor Paulo, pastor de vocês, quantos sonhos esse homem de Deus deve nutrir para esta igreja. Ele é um simples mortal, pobre, miserável e pecador. Denilson com a CME, muitos irmãos, individualmente, mas ele é Jesus, o dono da igreja. Ele tem muitos sonhos, mas a gente não pode fazer uma vigília nesta noite, precisamos entregar a palavra. E o último passo, que verdadeiramente precisamos atentar para que sejamos a igreja dos sonhos de Jesus, é: a igreja deve cumprir fielmente o seu ID, ou seja, a igreja deve evangelizar, ela deve discipular, ela deve formar e fazer discípulos. E aí eu vou abrir parênteses: formar bons discípulos. E quando eu falo em bons discípulos, meus amados irmãos e irmãs, eu estou falando de discípulos formados seguindo o modelo de Jesus.
não dos homens, não do Denilson, porque eu também sou um dos frutos desse bom discipulado de Jesus. Amém? Você, meu irmão, minha irmã, pastor Paulo, ele é fruto desse bom discipulado de Jesus. Se ele não fosse, diga-se de passagem, né, bem discipulado, seguindo o molde de Jesus, o modelo de Jesus, talvez hoje não seria um pastor. Porque eu tenho muita dificuldade em entender e absorver que pastores, principalmente nos tempos atuais, diga-se de passagem, né, que são considerados pastores, são chamados de pastores, mas não foram discipulados, ou não foram bem discipulados, ou não foram bem formados. E quando eu falo formados e bem discipulados, meus irmãos e irmãs, eu estou falando de tudo aquilo que Jesus ensinou e pregou, como eu falei no início. Amém? Qual é o maior fruto desse bom discipulado? Com quantos homens, queridos, Jesus revolucionou a humanidade? Alguém pode chutar aí? Dá um chute certeiro aí, meu irmão. Com quantos homens Jesus revolucionou? 12. Hã? 12. Fala mais alto. 12. Amém? Agora imagina você, meu irmão e minha irmã. Aqui, nesta igreja, só tem 12? Hoje só tem 12 aqui? Dá uma olhada aí. Tem muito mais do que 12. Já parou para pensar? O que isso traz à nossa memória, que a gente deve refletir, deve levar para a nossa casa e não entrar em crise? Porque crente que entra em crise por conta do número, ele está desvalorizando o reino. Com 12 homens, Jesus revolucionou a humanidade. Ele pegou, sabe como foi, meu irmão, minha irmã? Ele pegou Pedro, lá o Pedrinho, um cara todo nervoso, pavio curto, não levava desaforo para ninguém, e pá, decepou a orelha do soldado lá no Getsemane. O cara não levava desaforo não. Ele mudou a personalidade de Pedro, meus irmãos? Não. Mas Jesus mudou e moldou o caráter e a semelhança, o caráter de Pedro, a semelhança de Jesus. Esse é o bom discipulado. Por outro lado, nós tínhamos lá João, o apóstolo do amor, né? Amável, carinhoso, sempre ali, quietinho, cheio de amor, amoroso. Ele não mudou João, ele não mudou Tiago, ele não mudou a característica dele. Ele discipulou, ele trabalhou, ele treinou, ele capacitou, ele se dedicou, ele ministrou, ele formou. E quando ele viu que eles estavam prontos e aptos, o que ele fez? Agora vocês vão e vão fazer obras maiores que eu fiz. Impactante quando nós refletimos sobre isso, né? Esse é o modelo de um bom discipulado, modelo de Jesus. O Denilson pode até formar discípulos, mas de repente ele pode formar discípulos filosóficos, seguindo a minha filosofia. E sabe o que o apóstolo Paulo fala no livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 8? Não vos deixeis enveredar por doutrinas vãs, de vãs filosofias, seguindo as tradições dos homens e do mundo, os rudimentos, e não a Cristo. É assim que diz o texto. Filosofias e coisas do tipo não cabe aqui. O que cabe aqui, é a essência do cristianismo sadio. Palavra de Deus. Palavra de Deus. Ela é a nossa bússola. Ela é o nosso alimento. E um dos sonhos de Jesus para a sua igreja é que a igreja seja bíblica, que essa igreja seja cristocêntrica. Sabe por quê? Porque o ID de Jesus, como nós conhecemos lá em Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20, como também Marcos 16, 15, se nós colocarmos aqui a igreja, irmãos, vamos falar Marcos 16, 15, todo mundo sabe de qual, você nem abre a Bíblia, é perda de tempo abrir a Bíblia. Quer ver? Vamos ver aqui,
que está escrito lá em Marcos 16:15? Não me decepcione. Ide por todo mundo. Vamos lá, foi só um treino. O que Jesus falou em Marcos 16:15? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a criatura. Você abriu a sua Bíblia? Eu abri. Amém com isso. Mas a sua grande maioria sabe de qual. Também muitos sabem também Mateus 28, 19 e 20, né? Portanto, ide e fazei o quê? Discípulos, ensinando-os, olha só o que Jesus fala, ensinando-os tudo aquilo que eu vos tenho ensinado, né? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os irmãos conhecem o texto. E Jesus promete algo maravilhoso para a gente lá no final. O que ele diz? Eis que estarei convosco até a consumação. Ora nada. Ora vem, Senhor Jesus. Amém, queridos? Quando nós olhamos lá para fora, que os irmãos lembram, lá no início do sermão, que quando eu falei para os irmãos que o mundo sempre nos observa, ou seja, quando estamos, digamos assim, fala da linguagem aí, né, dos jovens, estou vendo jovens aqui, quero falar essa linguagem. Quando eles veem gente bonito na foto, digamos assim, eles não nos observam, meus irmãos, não nos observam, mas deixamos um furinho sequer, pronto, vai desabar o Evangelho. O Evangelho será escandalizado, o Evangelho será denegrido, os irmãos serão decapitados. Hoje não temos mais isso, mas pelo mundo, o que nós fazemos de certo e correto para o mundo não é nada, não significa nada. O que nós temos visto aí hoje aí, né? As autoridades partidárias, políticos, governantes, já diz aí o tempo difícil que nós enfrentaremos. Mas eu não estou aqui para falar sobre isso, estou aqui para falar de Jesus. Nós enfrentaremos dias difíceis. Como o cristianismo tem sido perseguido neste tempo. Mas isso também faz parte do sermão profético de Jesus. Então, queridos, acautelai-vos, porque ainda não será o fim. Mas seja perseverante, para que no dia do Senhor ele não te pegue desprevenido. Porque Jesus falou, muitos serão chamados. Apartai-vos de mim, não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Está dinâmico? Sim. Mas a coisa é séria, meus irmãos. A igreja precisa verdadeiramente cumprir o seu id. Seja aqui nesta noite, neste lugar, seja lá fora, seja nas ruas, nas praças e nas avenidas. Mas a igreja também precisa cuidar das ovelhas perdidas dentro da casa de Israel. Porque senão ela não vai conseguir sair e evangelizar. Porque ela precisa ser evangelizada ainda. Ela talvez precise ainda ser discipulada. Ela precisa, mas foi discipulada. Então vai ter que rediscipular. Amém, pastor Paulo? Vai ter que ser reevangelizado. Eu tenho dito, queridos, nas minhas andanças, que hoje nós estamos vivendo um tempo em que nós temos que reevangelizar os crentes, porque muitos perderam a noção da Bíblia, do temor ao Senhor, do temor ao Senhor. E hoje, em conversa maravilhosa com o pastor Paulo e a irmã Tininho, na casa deles, em meio a esta conversa nós comentamos que esta pandemia não veio de graça, e não veio. Você pode discordar, meu irmão e minha irmã, mas essa pandemia não veio de graça. Ceifou muitas vidas, inclusive nossos. Mas sabe por quê? Mas como assim? Eu não estou entendendo o que o irmão quer dizer. Sabe o que você talvez não está entendendo? Quantas vezes você tem lido a sua Bíblia, você tem orado, colocado o seu joelho no pó, ou só no dia 31, cheio de sonho, passou o dia 1º, vida que segue. É assim? Não, queridos. A nossa vida tem que ser uma vida constante de oração, meditação, leitura da palavra de Deus.
É assim que nós perseveramos nos dias maus. É assim que quando o Senhor Jesus voltar e buscar a sua igreja, uma igreja santa, uma igreja viva, que serve ao Deus vivo, vai levar a sua igreja, porque é uma igreja com base bíblica, com base na intercessão e na oração, com base no amor e na unidade entre os irmãos. Se entre os irmãos não há amor e não há unidade, não há como evangelizar. Porque a minha vida e a sua vida, meu irmão e minha irmã, precisa refletir Jesus. Se a minha vida, a sua vida não reflete Jesus, nós somos qualquer coisa dentro da igreja. Menos crentes, menos cristãos, menos discípulos de Jesus. Eu gosto muito dessa expressão, discípulos, porque crente, até o diabo é e treme. É assim que diz a palavra do diabo. Então, crente, queridos, até o diabo é e seus demônios. Então, evita usar essa palavra. Seja discípulos de Jesus como Pedro, Tiago, João e os outros 9. Embora um já era o filho da perdição, mas foi alimentado ali, não quis se consertar. Mas é problema dele. Mas você vai se deixar levar? E quando Jesus voltar, você vai continuar nesse comodismo? Eu vou ficar nesse comodismo? Mas seu sonho, eu quero concretizar o sonho de Jesus, mas aí, estagnado, mandrake, não se mova. Não, queridos, a igreja dos sonhos de Jesus é a igreja que se move. Isso não quer dizer, meus amados irmãos, que a igreja não deve se preocupar com as outras questões. Não deve se preocupar com questões burocráticas, administrativas, eclesiásticas, e é bom que se tenha, porque senão vai virar bagunça. E no reino de Deus, na casa de Deus, não pode haver bagunça, porque nós somos a igreja do Deus vivo, amém, queridos? Nós somos um povo santo, nós somos uma nação santa, nós somos sacerdócio real, nós somos um povo adquirido, pelos quais Deus nos tirou das trevas e nos chamou para a sua maravilhosa luz. Pedro fala lá, o apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 9. Então Deus deu a mim e a você uma missão, um propósito. O Senhor Jesus quer uma igreja santa, uma igreja viva, uma igreja que verdadeiramente busca a concretizar pelo menos algum dos seus sonhos. Se isso acontecer, eu não tenho dúvidas em afirmar que nós vamos perseverar, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus, ao contrário, a igreja será forte, a igreja será vibrante, a igreja será viva e a igreja será anunciadora do Evangelho. E a pergunta que eu faço a você nesta noite, meu irmão e minha irmã: você deseja ser a igreja dos sonhos de Jesus? Você, essa palavra agora é para você, meu irmão e minha irmã. Você deseja que os sonhos de Jesus se concretizem em você e através de você? Como igreja, você deseja que a sua igreja, a igreja que você congrega aqui neste lugar, seja a igreja dos sonhos de Jesus? Ou apenas um clube social, um lugar de encontro? Ah, fantástico, só tem coisa chata agora. Futebol então nem se fala. Não tem mais nada para fazer dentro de casa. Vou lá cumprir um ritual. Vou cumprir uma obrigação. Isso não é coisa de crente não, meu irmão, minha irmã. Sabe por quê? Porque quando nós viemos para nos reunir como o povo de Deus, se a gente não vier com o nosso coração ligado com o Senhor, íntimo, coração contrito, nossa adoração não vai passar nesse tempo. Então é melhor ficar em casa, que Deus não vai receber a nossa adoração.
E eu não tenho dúvidas em afirmar que, além de não estarmos contribuindo para que os sonhos de Jesus se concretizem na nossa igreja, Ele também vai se entristecer com a nossa vida, porque nem a nossa parte nós estamos fazendo. E o Senhor nos chama nesta noite para um concerto com Ele, meus irmãos. Eu gostaria de pedir aos irmãos que pudessem ter um minuto de oração por sua vida, baixar sua cabeça, conversar com Deus e perguntar ao Senhor: Senhor, aonde eu tenho falhado para que eu seja a igreja dos teus sonhos? Senhor, me ajuda a ser a igreja dos teus sonhos. Eu tenho pedido tanto ao Senhor durante esse ano para que se concretize os meus sonhos. Por que não fazer a minha parte? Se humilha diante da potente mão de Deus, meu irmão, minha irmã, para que Ele seja glorificado e você seja exaltado. Falar com o Senhor: Senhor, se eu estou falhando como igreja dos teus sonhos, eu quero me derramar diante do Senhor esta noite. Eu entendi a tua palavra, Senhor. Agora eu quero fazer a minha parte, igual o pregador falou esta noite. E eu quero te fazer um convite a você, meu irmão, minha irmã. Se você entendeu tudo aquilo que o Senhor Jesus ministrou nesta noite, se você deseja verdadeiramente ser a igreja dos sonhos de Jesus, vem até aqui à frente. Você vai estar dando um passo para verdadeiramente o Senhor Jesus fazer em você um atalaia de Israel. Pode vir até aqui à frente. Você não está vindo aqui para o irmão Denilson, nem para o pastor Paulo, pelo qual eu quero convidar que venha até aqui à frente, pastor Paulo, que ele vai estar orando pela sua vida. Se você sentiu esse desejo no seu coração de ser a igreja dos sonhos de Jesus, venha até aqui à frente, o seu pastor estará orando pela sua vida. Venha sem temor, venha sem tremor, venha se humilhando diante de Deus. Venha com o seu coração em paz, porque o Senhor vai se alegrar da tua vida. Não há ninguém nesta noite, eu não vou me estender. Vou pedir ao pastor Paulo que faça essa oração pelas nossas vidas. Vamos orar. Amém, Deus abençoe, irmão, por essa atitude. Esperamos que outros se unam a ela e desejem realmente ser igreja de Jesus. Ó Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor nesta noite. E frente a Deus, a esse grande desafio que o Senhor nos traz, que o Senhor nos transforme realmente em discípulos de Jesus, em igreja de Jesus, comprometidos com o Senhor. Obrigado, Deus, porque a palavra do Senhor ela é viva, é uma palavra que não volta para o Senhor vazia, mas ela sempre produz transformações, seja as pessoas que estão aqui no templo, ou que estão acompanhando nas suas casas, que acompanharão nas suas casas pelos vídeos. Mas, Pai, que essa palavra viva do Senhor gere transformação, meu Pai, gere vida abundante do Senhor na vida dos teus filhos, Pai. Que haja, Deus, um quebrantar vindo do Espírito Santo do Senhor para mobilizar essas pessoas, Pai. Para que nesses tempos, ó Deus, onde nos visto tanta acomodação, tanta frieza, tanta indiferença com referência aos desafios da Tua palavra, que o Senhor levante no meio do Teu povo pessoas realmente comprometidas com o Senhor e com a Tua palavra, Deus. Pai, no nome de Jesus, recebe
a vida do irmão Denilson nas tuas mãos, abençoando, ó Deus, as longas viagens que fará a partir dessa semana no seu trabalho. Que o Senhor possa acompanhá-lo, guardando, Deus, e conduzindo por essas estradas tão perigosas do nosso país, Pai. Mesmo tempo, Deus, te pedimos, Pai, pela vida da nossa irmã Maria José. Recebe, Deus, a tua serva nas tuas mãos nesse momento de entrega, de reconhecimento, de desejo de ser igreja de Jesus. O Senhor concretize na vida da tua serva, Deus, os teus planos e use-a, Deus, como instrumento vivo do Senhor. Todos os demais, Pai, que o Senhor possa falar conosco e nos dar condições mesmo, Pai, de viver de acordo com os teus propósitos para a nossa vida, Pai. Obrigado, Deus, por esse tempo. Nesta noite, fica conosco, é a nossa oração contínua ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Deus abençoe, minha querida. Muito obrigado. Obrigado, irmão. Pode sentar, Deus abençoe. Maurício, faz favor de vir aqui. Nós vamos fazer alguns destaques do nosso informativo para a gente fazer o encerramento do nosso culto. E só lembrando a todos os irmãos que agora no mês de fevereiro, Maurício até coloca no informativo, mas tem ainda sem a data. No dia 25 nós teremos a celebração do aniversário da igreja e esperamos que os irmãos estejam orando por isso, estejam convidando as pessoas que você deseja trazê-las para vivermos esse tempo. Estava ouvindo a palavra do irmão Denilson e ele disse sobre vários temas aos quais ele gostaria de falar, né? Sobre evangelismo, missões, discipulado, volta de Jesus, e acabamos que nós ouvimos uma palavra sobre todos eles, sobre evangelismo, sobre missões, sobre discipulado, sobre a volta de Jesus e sobre a igreja como nossa missão. O Espírito do Senhor, quando Ele quer utilizar, Ele fala aquilo que Ele deseja em todos os momentos, né? Obrigado, meu querido. Jesus abençoe grandemente a sua vida e abençoe grandemente o ministério da CME. Que não sejam bênçãos na vida de tantas pessoas como tem sido. Deus abençoe grandemente em nome de Jesus. Maurício vai nos lembrar algumas questões, alguns destaques. Nós precisamos estar sempre lembrando aos irmãos. O informativo ele sempre é compartilhado com os irmãos no grupo de WhatsApp e através, se você não tem a Acrobat, né? Para você ler, você pode falar com o Maurício que ele manda outro formato para você também. Mas é importante que você leia o informativo, tá bom? Dá um pouco de trabalho para fazer, né, Maurício? Então, vamos valorizar e ler. Quando chega o artigo no seu celular, não é para você ignorar e abrir ali e pensar, não, está muito grande. Tira um tempo para ler. Tá bom? Cada dia que passa, as pessoas estão mais preguiçosas, né, para ler. Às vezes tem alguns áudios, né, que a gente vê o pessoal ouvindo áudios ali. Eu tenho até um projeto de fazer alguns áudios diários para a igreja, mas a gente fica pensando uma questão, sabe? O pessoal está com tanta preguiça de ouvir que áudio de 2 minutos eles colocam para acelerar 2 vezes e meio, né? Não entende uma palavra que está falando, só para cumprir a obrigação de ter ouvido o áudio, né? Então a gente fica pensando até onde vale mesmo fazer isso, né? Se as pessoas vão ouvir, né? O Denilson, através da CME, ele faz isso, ele envia os áudios diários, né? Mas as pessoas têm tido tanta acomodação, e às vezes passa, né, Maurício? 2, 3, 4 horas ali, olhando o Instagram, olhando o WhatsApp, conversando coisas desnecessárias, né? Jogando tanta conversa fora, né? Mas o mais importante é não se aproveita, né? Qualquer dia eu vou dar uma palavra sobre isso, sobre essa questão de qual que é o papel do celular na nossa vida, né? Ele pode ser bênção, mas pode ser uma grande maldição na sua vida se você não utilizar qualquer coisa na sua mão. Você tem que transformar em bênção. Deus abençoe os irmãos. Depois Maurício fizer o destaque informativo, nós estamos encerrando o culto desta noite.
Amém, amado. Irmãos, boa noite. Ó, o destaque primeiro é a aniversário da igreja, né, gente? Fevereiro, dia 25, uma festa aí, vamos. O Maurinho até estava me falando agora, desde fazer um convite, de bolar um convite, mandar para os ex-membros da igreja, convidar mesmo a galera para estar presente. Então, se você tem alguma opinião aí, pode estar passando aí para a gente, passando para o Maurinho. E nós já nomeamos a Débora como como é que fala? Que vai elaborar esse convite, tudo aí oficial já. Então, está aí já. Também, vamos lá, dos aniversariantes. Não, quem viu o formatinho, está lotada a parte de aniversariante, quase uma folha inteira. Uma folha inteira. Hoje, quem não está lembrado ainda, é aniversário do Éder ali, ó. Tá? Se você não deu um abraço, não mandou ainda pelo WhatsApp, pode ir lá, né? Pode dar um abraço nele. E no dia 31, a Duda, a Maria Eduarda, vai estar fazendo aniversário. Agora, olha você ver, Rosilene abre a temporada de fevereiro. Logo depois, vem logo atrás quem? Pastor Paulo, vai querer festa. Vai querer festa. Então, não tem jeito, tem que dar presente, tem que fazer festa com Pastor Paulo, né? Aí, quem vem logo em seguida? Débora. Olha para você ver, gente, só uma moçada. Sulamita, a Priscila, Marquinhos, está logo ali, mas logo coladinho com o Marquinhos, quem que vem? O Du. O Eduardo vem logo coladinho com o pai, né, para não deixar passar batido. E você pensa que só o Éder vai fazer aniversário? Não, a Vanderlúcia já chega no fevereiro fazendo aniversário e fechando a temporada de fevereiro a Ana Alice. Gente, é muita gente, a galera aqui muito boa mesmo. Bom, fazendo esse destaque, só quero lembrar vocês que que mais você tem que destacar aqui? Volta às férias, acabou, viu, gente? Férias, ó, já era, acabou férias. Agora volta às aulas. A Bíblia deve estar assim, vibrando, né? Falou volta às aulas, ela, né? Então agora volta às aulas, não tem mais jeito. Não deixe de estar lendo a mensagem pastoral, que declare sua fé em Cristo, que tem tudo a ver com o irmão Denilson também falou, que é aquela história lá da mulher cananeia. Também nós colocamos o mesmo artigo, diz que tudo que vem depois é ladrão salteador, não é assim, pastor? Que fala lá? Pois é, e nós pegamos aqui e fizemos também o eu creio, e colocamos logo em seguida, depois do pastor. Meus amados, então esses são os destaques, tá? Leia o informativo. Não deixe de dar um abraço no que você não viu durante a semana aí, ou já tem um tempo que você não vê. Só lembrando, e continue orando pelo irmão Carlito, tá? O irmão Carlito, ele carece das nossas orações, das nossas intercessões pela vida dele, que o Senhor, né, esteja sempre com ele, confortando, dando força nesses momentos tão delicados da sua vida. Então, gente, fica aí, esse é o destaque. A Débora está sempre contando com vocês. Olha aqui, ó, o que ela deixou. Falando que está precisando de gente, ó. No louvor, fala com o Júnior. Na mídia, fala com a Débora. No Sementinhas, fala com a Shirley. No Ministério de Oração, fala com o irmão Ivaldo, aquele gordo ali, ó, perto do negócio. Fala com o irmão Ivaldo. Assistência Social, com a Lourdes Santos, a Lourdinha. E no Evangelismo, com o pastor José Paulo. Então, está aí, já foi divulgado, fala que nós estamos precisando de você, então só falta você agora se candidatar e estar junto conosco. No mais, amados, que tenha uma semana assim maravilhosa, abençoada, no nome de Jesus, tá? Vão em paz.